Graça e paz, queridos. Você pode dizer glória a Deus pelo que ouvimos? Que este verdadeiro Natal cantado também possa alcançar os nossos corações. E que o Cristo que nasceu em Belém seja hoje e sempre o melhor presente do nosso coração. Amém? Nós vamos ter uma breve reflexão da palavra do Senhor e para isso eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 10. Hoje nós não temos salinha das crianças. Estou certo? Então as crianças vão ficar por aqui com seus pais. Nós vamos ser breves, mas eu peço que você gentilmente segure a sua criança por perto e preste bastante atenção. Melhorou, o ar-condicionado melhorou aqui na frente. Vocês sentiram aqui? Pelo menos para mim melhorou, agora já está esquentando. Queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler o primeiro parágrafo desse texto. Ontem à tarde, queridos, quando eu me preparava para estar aqui com vocês, eu me peguei pensando no meu primeiro Natal longe da pátria e longe dos meus familiares. Natal de 99, eu estava com a minha família nos Estados Unidos e já estávamos lá por quase um ano congregando numa igreja de brasileiros, mas por alguma razão nós ficamos sozinhos na noite de Natal. Meus pais chegaram bastante cansados, nós tivemos um humilde jantar e eles foram se deitar. Meu irmão passou provavelmente a noite jogando videogame e eu fiquei no meu quarto pensando na vida, pensando no Natal e me recordando de imagens da minha infância. Eu cresci numa família que celebra festas de Natal e eu tenho muitas boas recordações, muitas delas feitas ou criadas na minha mente pelo meu avô, que já está na glória com o Senhor. Todos os anos nós nos reunimos em sua casa e ele mesmo entregava presentes, ele mesmo trazia um Papai Noel para brincar entre nós e ele tinha prazer de presentear seus filhos e seus netos. Desde que partiu, o Natal passou a ser difícil no meio da minha casa e tenho notado que ele melhora a cada ano, mas não temos como separar o Natal da imagem do meu avô no nosso meio. E naquele dia, 25 de dezembro de 1999, eu fiquei pensando nas fotos do Natal deixadas pelo meu avô. Eu estava a quilômetros de distância dos meus familiares e a uma distância imensurável do meu avô, que já está com o Senhor, mas as fotos dos natais da minha infância ainda estavam vívidas na minha mente. E não é assim que deve ser. O Natal celebrado nos nossos lares ontem à noite não deve ser uma foto de um Natal muito maior, grandioso e real. Por exemplo, a troca de presentes, ela não é um fim em si mesma. Ela deve nos fazer olhar para a realidade do Natal. Deus nos dando um presente sem exigir troca alguma. O encontro e o reencontro com os nossos familiares também deve servir o mesmo propósito. É apenas uma foto, a foto da grande reunião que vamos celebrar um dia com Jesus e com toda a sua igreja. O Natal, queridos, que você celebrou ontem, o Natal que nós celebramos ontem, ele é uma foto de algo muito maior e muito mais real. E hoje, rapidamente, eu queria, lendo esse texto com vocês, responder a pergunta: por que Jesus nasceu? Nós estamos muito acostumados com a história de Belém, com Jesus na manjedoura, mas nem sempre pensamos na real necessidade do Natal. Por que Jesus nasceu? Queria convidar o nosso irmão Davi Camboim para vir à frente. Ele vai ler o texto com vocês. Texto de Hebreus, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. E eu sei que o texto é um pouco extenso, mas ele é autoexplicativo. Ele vai nos mostrar razões pelas quais Jesus nasceu entre nós.
Leamos, irmãos, Hebreus 10, do 1 ao 18. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém. Se você já teve a oportunidade de fazer a leitura deste livro, você vai perceber isso. Ele é mergulhado em imagens e fotos do Antigo Testamento. É um bom livro para nos fazer entender o Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 7, há a foto do sacerdócio levítico, ou seja, a tribo de Levi, que foi instituída por Deus para servir no templo e no tabernáculo, oferecendo sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. No capítulo 7, o autor diz que o sacerdócio levítico era uma foto do sacerdócio real do Senhor Jesus. No capítulo 8, nós temos a antiga aliança e a nova aliança. Outra vez o autor diz que a antiga aliança era mera sombra ou foto da aliança que Jesus fez conosco no seu próprio corpo. Quando chegamos ao capítulo 9, encontramos mais uma foto. A foto do tabernáculo celestial. O autor vai dizer que Deus construiu uma tenda na qual habitava simbolicamente sobre um instrumento de adoração chamado Arca da Aliança. E ele fez isso com o propósito de ilustrar a sua morada celestial. Entramos no capítulo 10 e outra vez o autor nos mostra uma foto. Ele diz que a lei era uma sombra dos benefícios que podemos viver em Cristo. Da mesma forma, os sacrifícios que eram colocados diante de Deus não tinham o poder para salvar o homem, mas eles apontavam, como uma fotografia, para uma realidade futura, consumada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Tendo dito isso, eu pergunto a esse texto: por que Cristo nasceu? Por que foi necessário a descida do Filho Altíssimo de Deus? Por que ele precisou nascer entre os pobres, caminhar entre os pobres e morrer como um pobre? Por que morrer como morreu? E por que nascer como nasceu?
Este texto vai nos dar pelo menos 3 respostas. A primeira delas é: Jesus nasceu, queridos, para salvar o homem que não pode salvar-se a si mesmo. Jesus nasceu para resolver o nosso problema. Ele nasceu para revelar a graça e a misericórdia de Deus. Logo depois de nos dizer que os sacrifícios e a lei não resolviam o nosso problema, o autor de Hebreus cita, a partir do verso 5, o Salmo de número 40. Só que ele o faz colocando as palavras do Salmo na boca de Jesus. Ele aponta para Jesus a partir do Antigo Testamento e diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, quando ele nasceu entre nós, quando o Natal aconteceu, ele disse, Salmo 40 na boca de Jesus: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Perceba que há 2 partes no Salmo. Primeiro, Jesus está dizendo que Deus não se agrada de sacrifícios humanos ou de sacrifícios feitos por homens. Por todo o Antigo Testamento, sacrifícios eram oferecidos, mas eles não resolviam o problema. Por quê? Porque eles não eram perfeitos, eles não eram a realidade, eles eram mera sombra, e sendo assim, não conseguiam satisfazer o Deus perfeito. Os judeus não entenderam isso. Passaram centenas e até milhares de anos praticando a religião para alcançar a salvação de Deus. Sacrificavam e pensavam: estamos resolvidos. Deixavam diante de Deus suas ofertas e voltavam para casa dizendo: estamos salvos, não importa a maneira que vivamos a partir de agora. Textos como Miqueias, Isaías capítulo 1, vão nos dizer que Deus abomina a religião de meros sacrifícios sem um coração perfeito. O grande problema é quem tem um coração perfeito. O grande problema é quem pode ofertar ao Senhor um sacrifício perfeito. Ninguém, queridos, a não ser o Deus perfeito. Jesus nasceu, diz o Salmo 40, para cumprir a vontade de Deus, receber um corpo humano, viver entre os homens como um homem, subir à cruz do Calvário e entregar a sua vida como oferta perfeita, sacrifício imaculado, de modo que o Deus perfeito se deu por satisfeito com a obra de Jesus, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. E ele fez isso para salvar você, para nos salvar, nós que não tínhamos como operar a nossa salvação. Você pode ter crescido num lar cheio de otimismo e de autoestima. Talvez o seu pai foi como o meu, que vivia nas arquibancadas dos jogos de vôlei, me dando muita força, me incentivando e dizendo: Renan, você pode fazer tudo o que quiser. Basta muita dedicação, esforço e trabalho. Isso é muito bom, queridos. Receber o incentivo dos pais, dos amigos, é uma benção. Mas não é uma verdade absoluta, abrangente e real em todas as esferas da vida. Em algum momento da vida, seja na infância, adolescência e juventude, ou até na vida adulta, nós descobrimos, por conta própria, que não podemos resolver fazer todas as coisas. E isso é verdade especialmente quando tratamos dos nossos pecados. Resolvemos lidar com eles hoje. Deixamos a igreja dizendo: não pecaremos mais assim ou assado. Mas não tem jeito. Nós voltamos a pecar e pecar os mesmos pecados. E o nosso coração muitas vezes, queridos, até mesmo o livro de Hebreus é repleto de se fotos. enche de culpa
e de tristeza e até mesmo de incerteza, pois não conseguimos agradar a Deus. Mas Cristo seja louvado, porque Ele nasceu para dizer a você: não se preocupe, eu resolvi por você. Cristo seja louvado, porque Ele nasceu para fazer o que você jamais poderia fazer. Cristo seja louvado, porque Ele nasceu para de graça e por meio da graça nos dizer: vocês estão salvos pelo que eu fiz e não pelo que vocês podem fazer. Mesmo depois de alcançados pela graça de Deus, nos sentimos tristes quando erramos e temos até mesmo a opção de voltar atrás, desistindo do Senhor. Às vezes nós somos como uma das minhas filhas, que há algum tempo atrás, saindo para a igreja, ela queria se vestir sozinha. E eu disse: filha, por favor, e foi Bia, viu gente, não foi Sofia dessa vez. Por favor, filha, me deixe ajudá-la. Ela disse: pai, não, eu resolvo sozinha. Só que tinha um problema, seu vestido tinha 20 botões nas costas. Como é que ela ia fazer isso sozinha? Filha, você não pode. Não, eu consigo, pai, eu já sou mocinha, eu já sou grande. Tudo bem então, você vai fazer. Minutos depois ela estava chorando e dizendo: pai, eu não consigo. Eu não consigo. Queridos, eu também não consigo agradar a Deus. Eu não consigo fechar os botões da minha vida. Eu não consigo acertar as minhas contas com o Senhor. Eu sou pecador hoje como fui ontem, serei amanhã como sou hoje. Mas Deus seja louvado pelo Natal. Cristo nasceu para nos dizer: vocês são salvos pela graça de Jesus Cristo. Ele nasceu para salvar os que não podem salvar a si mesmos. Uma segunda resposta para a pergunta: por que Cristo nasceu? Segundo esse texto, Cristo nasceu, queridos, para nos conquistar e nos ofertar o perdão de Deus. O texto diz que ele era também um sacerdote. Na verdade, o autor de Hebreus o chama de o sumo sacerdote do Senhor. E ele faz algumas distinções ou comparações entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos levitas no Antigo Testamento. Há pelo menos 3 comparações aqui. A primeira delas, a partir do verso de número 11, é que eles ofertavam muitos sacrifícios, ano após ano. Era um trabalho infindável, rápido, cheio de exercício e trabalho. A diferença: Jesus Cristo vem e se oferece uma única vez para salvar e perdoar o seu povo. Havia muitos sacerdotes e eles morriam e outros tomavam seu lugar. O autor de Hebreus diz que Jesus veio, nasceu entre nós, viveu por nós, morreu por nós, mas não foi substituído, porque ele ao terceiro dia ressuscitou da morte. E uma outra diferença que talvez, lendo rapidamente, você não perceba, é que o trabalho de Jesus foi terminado, concluído. O autor diz que não havia cadeiras no tabernáculo da antiga aliança. Os homens estavam freneticamente trabalhando, correndo de um lado para o outro, ofertando, voltando, ofertando outra vez, e eles não podiam se sentar. O autor diz que depois de se oferecer uma única vez para a salvação e perdão de todos os seus filhos, Jesus subiu ao mais alto céu e assentou-se à destra do Pai, como uma foto, a foto do que ele disse na cruz: está consumado, está resolvido, eu salvei os meus eleitos. Glória a Deus por isso, queridos. E logo depois disso, o autor cita o Antigo Testamento outra vez, agora o capítulo 31 do profeta Jeremias, em 2 partes, saltando a primeira por agora. Ele diz o seguinte: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Que palavra poderosa,
estamos ouvindo a partir do texto de Hebreus no Natal de hoje. Quando Cristo se entregou por nós na cruz, queridos, Ele nos perdoou, quitou a nossa dívida e nos declarou livres para a glória de Deus Pai. Quando você perdoa uma dívida, você está abrindo mão de dar o troco. Você está dizendo: eu não quero receber nada, eu perdoo você. Quando Cristo subiu à cruz do Calvário e se entregou por nós, Ele abre mão de nos dar o troco. Ele abre mão de nos pagar segundo os nossos pecados. Em vez disso, Ele sustenta com seu sacrifício perfeito a santa justiça de Deus e, ao mesmo tempo, derrama sobre os seus perdão, graça e misericórdia. Mas certamente pecamos. Talvez você tenha cometido um monte hoje. Talvez eu tenha feito. Talvez nem tantos. Passei o dia doente, deitado no sofá, não tive como pecar muito hoje. Mas provavelmente pequei. Pecarei amanhã. Pequei ontem. Pecarei semana que vem. E se a minha salvação dependesse de mim, queridos, eu estaria perdido. Certo sacerdote católico recebeu uma senhora num culto matutino de sua igreja que estranhamente começou a dizer que ouvia Deus falar com ela, audivelmente. O sacerdote não acreditou nem um pouco na história, mas a mulher insistia e insistia. Até que, certa manhã, ele não aguentou mais e disse na saída dela: minha irmã, se Deus realmente fala com você, pergunte a Ele o que foi que eu fiz no meu último ano de seminário. E ela disse: eu vou fazê-lo, padre. Foi para casa e depois de alguns dias a mulher apareceu no culto matutino. E o homem, meio que debochando, se apressou, se aproximou e perguntou: e aí, o que foi que Deus disse? E a senhora disse: Ele me disse que não se lembra mais do que você fez no último ano do seminário. Ele me disse que você está perdoado por tudo que cometeu contra Ele. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Os teus pecados passados, presentes e futuros foram todos carregados por Cristo para longe da face de Deus. De modo que, quando Ele olha para você hoje, embora saiba que você é um pecador, Ele vê sobre você o trabalho, a justiça e a santidade de Jesus Cristo. Amém, queridos? E por fim, Cristo nasceu para nos abrir as portas do céu. Ele nasce para salvar os que não podem se salvar. Ele nasce para conquistar o perdão dos que não podem pagar por sua dívida. Mas Ele nasce, vive, morre e ressuscita para nos abrir as portas dos céus. Desde o pecado dos nossos pais no Éden, que a amizade com Deus tornou-se limitada. Não sei se vocês se lembram, mas o Éden foi fechado e protegido por 2 grandes anjos. A arca da aliança, sobre a qual Deus manifestava a sua glória, também era protegida por 2 anjos. E ela andava dentro da tenda menor interior do tabernáculo. Ninguém, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia se aproximar. Era a maneira de Deus dizer: eu caminharei com vocês, mas com alguma proteção. Como disse a Moisés: ninguém pode ver a minha face e permanecer com vida. Ele andava protegendo o seu povo. Por muito tempo Ele prometeu: voltarei a andar com os meus filhos, voltarei a ter amizade plena com eles, outra vez teremos o jardim da amizade. Isso demorou, queridos, demorou muito, até que na pequena cidade de Belém, como assistimos e ouvimos, Deus se encarnou, nasceu entre nós, para caminhar conosco, ao ponto de João dizer no seu evangelho: eu vi, ou nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele nasce, vive e morre, e ao ressuscitar,
ele volta à destra do Pai. E como diz o capítulo 4 de Hebreus, ele escancara a sala do trono e diz aos seus filhos: se aproximem com ousadia e com confiança do trono da graça, para encontrar no dia da adversidade graça e misericórdia. Talvez a televisão diga para você que o pecado é uma besteira, que pecar contra Deus é algo simples, não há nada de errado em errar, afinal nós somos humanos. Se é uma besteira, por que Deus se fez homem? E por que ele morreu como vimos, pendurado numa cruz? Sabe por que ele fez isso, queridos? Porque pecado é sério. É sério e não pode ser tolerado diante de um Deus santo, perfeito. Cristo nasce, vive, morre pendurado na cruz para oferecer-se como sacrifício perfeito, a fim de aplacar ou satisfazer a santidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele estava sobre nós, como um guarda-chuva, nos protegendo da justiça de Deus. Por que ele fez isso? Para que eu e você um dia pudéssemos entrar na santa presença do Senhor. Mas ele diz aqui no verso 14, que os que foram santificados, eles mesmos, eis a marca ou uma das marcas dos que entrarão pelas portas celestiais, eles mesmos amarão a santidade. Não significa dizer que seremos perfeitos. O Evangelho não é a notícia de que seremos perfeitos, é a notícia de que nós, por meio da graça de Cristo, desejaremos viver em santidade para agradar a Deus, não a fim de conquistar a salvação, mas porque fomos conquistados por ela. Louvado seja o nome do Cristo que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai e um dia voltará para buscar o seu povo. Que você não se perca nos presentes que recebeu ou deu, que você não se envolva demais com o encontro e o reencontro familiar, mas que tais situações ajudem o seu coração a perceber a realidade do verdadeiro Natal. E que isso acontecendo, você se entregue aos braços daquele que se entregou por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Todos dizem amém. Que Deus os abençoe, queridos, falemos uns com os outros e que tenhamos todos um real Natal nos nossos corações.